Eu só gostaria de reforçar, nós vamos ter uma reunião hoje à tarde, às 5 horas, né? Nós vamos continuar com os momentos de louvor e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso grande amigo, que é Jesus. Vamos louvar? Jesus, o Salvador, contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele, enfim. Em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados o tornou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. Que assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. Vamos nos colocar em pé agora para falarmos um pouquinho sobre o maior Deus que tem nesta terra, maior que tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim,
Morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim. Foi maior. Feliz sábado. Vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus? Deus, amado, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos agora para adorar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor possa estar conosco, enchendo os nossos corações e também com os dízimos e as ofertas que serão depositadas aqui. Que nós possamos sair cheios de ti e levar o teu amor para as pessoas que ainda não conhecem. Esteja conosco, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, o relógio de Deus. Nós já atuávamos na docência. Eu, há 7 anos, já atuava como professora aqui na Faculdade Adventista da Bahia. Tinha muito interesse de continuar os estudos, mas a gente sempre encontrou muita dificuldade em conseguir achar um programa de mestrado que pudesse se adequar à nossa realidade. E nesse tempo era muito difícil fazer mestrado, mas já era uma exigência. Todos aqueles que queríamos ter uma vida acadêmica, sabíamos que não bastava mais a especialidade como inicialmente era solicitado. E ali pelo ano de 2011 nós conseguimos a oportunidade de um programa de mestrado que normalmente oferecia suas aulas nos dias de sexta e sábado, mas naquele ano em especial, aquele programa de mestrado resolveu trabalhar com aulas apenas nos dias de sexta-feira. O problema surgiu no segundo semestre do mestrado. Nós recebemos o calendário com todos os módulos que estaríamos estudando e, para nossa grande preocupação, um módulo pequeno, curto, ocorreria em novembro e seria sexta depois do pôr do sol. Nós fomos a nossa coordenadora do programa, dialogamos com toda a equipe, tentando encontrar soluções, mas nenhuma das soluções eram possíveis, viáveis. O professor tinha uma agenda de trabalho muito difícil e ele só conseguiria se adequar a aulas na sexta-feira se essa aula ocorresse no período do pôr do sol. E ali a nossa decepção, mas ao mesmo tempo a nossa esperança de acreditar que Deus proveria, mas sabendo que tínhamos uma situação muito difícil para gerir. E aí surgiu a pergunta, e agora o quê? Não tínhamos nenhum questionamento de se isso seria uma possibilidade de estudar, de forma nenhuma. Confesso que o coração se apertou, porque já tinha sido tão difícil entrar em um mestrado,
que a possibilidade de não poder terminá-lo, claro que o coração fica, né, preocupado. Mas a gente tinha plena convicção de que a nossa fé não ia mudar, a gente não iria fazer a disciplina ao sábado, mesmo que a gente não tivesse uma outra opção, mas nós decidimos entregar ao Senhor, confiar que Ele daria uma providência. E no mês de outubro, já um mês antes do início das aulas, depois de já termos tentado por diversas vezes vários caminhos e nada ser possível, nós estávamos ali e de repente vimos a notícia nos celulares de que na Bahia o governo do estado tinha decretado que naquele ano em específico nós estaríamos aderindo ao horário de verão na Bahia. Sendo assim, no ano de 2011, o estado entra no horário de verão e essa aula que seria depois do pôr do sol ficou antes do pôr do sol. Nunca mais. Depois dessa data, a Bahia teve novamente o horário de verão. Nós estávamos muito seguras de que, independente do desfecho, nós seguiríamos com a nossa fidelidade a Deus, mas a alegria de experimentar um milagre, assim como Deus fez com Josué no passado, que pediu que o sol parasse e para nós o sol parou. E nós pudemos experimentar a alegria de vivermos um milagre mesmo em nossos tempos. Os planos da alegria de poder participar algo com colegas. Minhas colegas são muito queridas, porque ambas já foram minhas estudantes. Então eu vi elas crescer, se desenvolver como profissionais. E foi um privilégio poder ir juntas a cada sexta-feira, bem cedinho pela manhã, e retornando e fazendo o pôr do sol no carro para retornar para a cachoeira. Tive a grata alegria de terminar o meu programa de mestrado, de ser convidada a continuar com o programa de doutorado, de desenvolver os meus estudos e deixar um lindo legado de que a minha fé ela poderia me levar mais longe, mas jamais comprometer o meu desenvolvimento, porque o Deus que está comigo, Ele permanece, me capacita e me prepara para os novos desafios. Eu sei que muitos jovens, por diversos motivos, precisam estudar em universidades públicas e particulares. É para você, jovem, que eu quero fazer este apelo hoje. Procure ser fiel a Deus em tudo e o Senhor guiará a sua vida. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Pronto, agora está tudo ajustado aqui. Bom sábado, igreja. Quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, graça e paz. Queridos, há tempo que eu não venho a essa igreja. E fiquei contente pelo convite do Hugo, né? Vitor Hugo. E Deus preparou esse momento para nós e eu fico muito feliz porque tenho a certeza de que Deus tem uma palavra para nós hoje. E Ele quer falar no nosso coração. E essa semana eu começo a imaginar o que Deus quer que eu fale quando Ele me chama ao compromisso à frente de suas igrejas. E eu fui deixando passar a semana e falei, Senhor,
fala comigo, eu preciso saber o que o senhor precisa contar para a igreja de São Fernando. E ontem eu fiz uma visita, pela graça de Deus, né? Uma irmã nossa de Bandeirantes, com as 2 filhas. Faz 15 anos que ela está afastada da igreja, mas as filhas continuam firmes. E o intuito nosso era visitá-los para que ela pudesse retornar ao rol de membros da igreja. E eu a visitei, conversamos bastante, abri a palavra para ela e ela falou assim: Elias, vamos seguir em oração. Aí eu falei assim: irmã, abre tua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 3, versinho 20. O que está dizendo lá? Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Para quando? Para hoje, irmã. Para hoje. E eu abri para ela em Hebreus também, que está praticamente a mesma fala. E eu falei assim: então, eu vou marcar o seu batismo para o dia 11 do mês que vem, tá bom? Ela falou assim: tá bom. Então que seja. Queridos, Deus tem grandes planos para os seus filhos amados, mas nós fazemos parte dos planos de Deus. Note que nós somos chamados a um compromisso com os céus, e é sobre essa palavra que Deus pediu para eu falar para vocês hoje de manhã. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para você. Fale do seu coração, tá bom? Quantos aqui querem ver Jesus voltar na sua geração? Na sua geração. Quantos? Quantos querem ver Jesus voltar na sua geração? É essa geração. Você não quer passar pela morte, não quer saber desse negócio de morre e depois ressuscita. Eu quero ver Cristo na minha geração. Aí, ó, o irmão ali ergueu, não quer baixar mais, ele está ansioso. É isso, é isso, é isso. Eu quero ver Cristo voltar na minha geração. Mas o segundo ponto importante. Amados, quantos de vocês têm clamado pelo poder do Espírito Santo? Quantos têm orado para isso? Pedido assim, todas as suas orações têm falado: Senhor, derrama sobre mim o poder do Espírito Santo. Quantos têm feito? Não me levanta a mão não. Calma. Não. Pense nisso. Querido, se você não faz, você precisa fazer. Precisa fazer. Porque, queridos, a palavra de Deus diz que o poder vem através do Espírito. Abre a tua Bíblia aí. Atos capítulo 1, versinho 8. Abre a tua Bíblia. Por favor, que ninguém fique sem abrir a palavra. Se você está com o teu smartphone aí, enfim, abra a Bíblia. Em Atos, no capítulo 1 e no versinho 8, queridos, nós percebemos que existe um propósito. Existe um propósito. E qual é a finalidade desse propósito de Deus? Olha o que diz a Bíblia. Aliás, eu quero orar com você antes. Podemos orar agora? Vamos orar. Pai Santo, Deus poderoso, neste momento, nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, para que Ele possa, Senhor, introduzir em nossa mente a Tua palavra, de forma que nós possamos aceitá-la e assim praticá-la, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a palavra de Deus diz o seguinte, amados: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, qual é o propósito de você clamar pelo poder do Espírito Santo? O maior propósito é você ser uma testemunha, queridos. Se você tem rogado a Deus pelo poder do Espírito Santo, Senhor, derrama sobre mim a chuva serôdia, aquela coisa toda poderosa, mas você não entende o propósito disso, então você está pedindo errado. O maior propósito de recebermos o poder na sua plenitude do Espírito Santo é para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Nós fazemos parte da comitiva, do plano de Deus, para testemunharmos o seu sagrado evangelho a todas as nações. E ele diz aqui que ele vai em Samaria, na Judéia e para onde mais? Até os confins da terra, queridos.
É claro que Deus poderia estalar o dedo e isso fazer ser feito de uma forma bem rápida. Mas eu não sei porquê. Mas Ele conta comigo e com você. Você precisa entender que você é uma testemunha do Senhor Jesus. Então, a partir de agora, se não tinha pensado nisso, ao clamar pelo poder do Espírito Santo, Senhor, derrama sobre mim o poder do Espírito Santo. É o mesmo que está dizendo para Jesus assim, Senhor, usa-me poderosamente como sua testemunha. Usa-me poderosamente. Sabe, queridos, Freud uma vez escreveu e disse assim, eu não sou cristão por causa dos cristãos. O que será que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, queridos, que muitos professam ser cristãos, mas não testemunham como sendo um cristão. E por isso outros não vêm. Não vêm. Eu não sou cristão por causa dos cristãos. Que essa palavra não se cumpra em mim. E não se cumpra também em nós, em você. Porque de fato, queridos, o cumprimento do Evangelho, o desenrolar dos tempos para a volta de Cristo, é nós testemunharmos a todo mundo. E então virá o fim. Sabe, queridos, você sabe qual foi o sucesso do ministério de Jesus? O sucesso do ministério de Jesus? A Bíblia responde. Qual foi o sucesso do ministério de Jesus? Abre tua Bíblia aí, vai um pouquinho para frente. Agora no capítulo 4, no versinho 1 de Atos. Capítulo 4, no versinho 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Amém? Vamos ler. Falava ele ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e capitões do templo e os saduceus. E olha que interessante aqui. A palavra de Deus diz... desculpa, queridos. Eu estou lendo errado. É Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versinho 1, tá bom? Atos nós vamos ler depois. Em Lucas, no capítulo 4, no versinho 1, aqui está o segredo do sucesso do ministério de Jesus. Lucas, capítulo 4, versinho 1. Esse é o texto do qual nós precisamos ler nesta manhã. Olha só que interessante. 4, verso 1. Agora sim, amém? Olha o que diz a Bíblia. Jesus o quê? Ajude-me a entender aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi fazer o quê? Foi guiado pelo Espírito no deserto. Queridos, Jesus era cheio do Espírito Santo. O sucesso do ministério de Jesus se dava por conta que ele era o quê? Cheio do Espírito Santo. E a Bíblia continua, queridos. Agora, volta lá em Atos, capítulo 10, no versinho 38. Atos, capítulo 10, no versinho 38. Olha o que diz a palavra de Deus. 10, versinho 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo e com poder. Para ele fazer o quê? Para ele andar por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amados, você conseguiu entender aqui? Jesus foi ungido pelo poder do Espírito Santo para ele levar a palavra de Deus, para ele curar os enfermos, para ele trazer, salvar as pessoas cativas do diabo. Esse era o propósito. E detalhe, esse foi o segredo do sucesso da missão de Jesus, cheio do Espírito Santo. Então entenda, quando você pede a Deus, Senhor, derrama sobre mim o poder do Espírito Santo, você está pedindo, Senhor, eu quero ser tua testemunha. Para quê? Para quê? Eu quero ser tua testemunha para testemunhar, para curar, para levar pessoas aos pés de Jesus, porque elas estão cativas do inimigo de Deus. Um compromisso maravilhoso com os céus. Entende? Há um propósito, querido. Há um propósito. Deus não vai enviar sobre nós o Espírito Santo para nada. Eu quero o Espírito Santo porque eu quero ter bênçãos na minha vida. É errado isso? Não. Mas esse é o propósito? Não. O propósito é você testemunhar. É testemunhar. Sabe, queridos,
nós precisamos ser abençoados pelo poder do Espírito Santo nesta manhã. Não só para sermos abençoados, mas para sermos também uma bênção, um testemunho, uma bênção. Uma bênção. Uma bênção, queridos. Mais vale um testemunho, querido, do que 1000 palavras faladas aqui na frente. Mais vale um testemunho. Mais vale o testemunho. Se as pessoas te enxergam como um cristão, isso vai falar muito mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. E é esse o propósito. O Espírito Santo quer fazer com que você seja de fato uma bênção. Mas hoje de manhã, de repente, eu falo para a igreja de São Fernando e de repente alguém diz assim para eu: Elias, como um camarada que nem eu, que é um pouco antipático, que é uma pessoa que tem pouco conhecimento, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, posso ser uma testemunha do Senhor? Como posso? Como posso? Deixa eu te ajudar, querido. Lucas capítulo 12, versinho 12. Abre tua Bíblia aí. Lucas 12, 12. Deixa eu te ajudar a entender esse processo aí. Lucas capítulo 12, no versinho 12. O que diz a palavra? Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que você vai? Ah, meu querido, por favor. Tenha santa paciência, como diz alguns. Quem é que vai falar para o teu intermédio? O Espírito Santo, queridos. Ele te fará falar. Ele vai ser a tua boca. Ele vai testemunhar através de você. É isso que eu li aqui? Será que foi isso mesmo? 12, 12. Olha lá. Porque o Espírito Santo vos ensinará. Ele vai ser o seu professor. Ele vai ser à frente para você. Naquela mesma hora, as coisas que você deve dizer. Ah, querido, coloque isso nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem na plenitude, queridos. Ele não se aposta de nós da forma que deveria ser, porque eu e você não estamos preparados para receber. Porque automaticamente você tem que entender que, olha, uma vez que você permite que o Espírito Santo entre na sua vida, então agora ele vai agir por teu intermédio, ele vai fazer a obra, ele vai fazer acontecer, ele vai convidar pessoas, ele vai fazer com que você fale as coisas no momento certo e na hora certa. Esse é o privilégio do Espírito. Mas porque nós não cremos nisso, então nós também não recebemos. Terrível, não? Terrível, não é? Mas eu quero dizer para você, querido, que se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai para o céu, tá bom? Cheio do Espírito Santo. Cheio. Porque nós, queridos, somos moldados e movidos pelo Espírito Santo. Os bons, os ruins, todos eles. Porque se o Espírito Santo se afastar dessa terra, ou se afastar de cada um de nós, aí a gente fica doido. A gente perde a razão de viver, sabia? A gente fica doido. A gente começa a pensar só o mal, esquece do bem. O que balança a tua vida, o que faz com que você tenha o discernimento do certo e do errado, é o poder do Espírito Santo na sua migalha. Porque se ele se afastar, aí então você só tem o mal dentro de você. Não foi isso que o salmista diz? Em pecado te concebeu tua mãe. Você é mau por natureza. Você é mau por natureza. Mas pelo poder do Espírito Santo você se torna bom. Olha só. É isso, amados. Então, você não pode me dizer nesta manhã que eu não consigo, eu não tenho condições, eu não posso fazer. Você não pode dizer isso. Porque você está descrendo de Deus. E Deus falou na sua palavra bem claro, porque o Espírito Santo vos ensinará, ele vai ser o seu professor, se você rogar, ele vai te dar essa sabedoria. Naquela mesma hora, as coisas que você vai ter que falar, ele vai te ajudar, ele pode fazer isso. Sabe, amados, uma vez que eu entendo isso, uma vez que eu coloco isso na minha mente, eu posso entender que não é eu que faço, mas Cristo vai fazer por mim através do Espírito. Amém? Isso é bênção, queridos. Coloque isso na tua mente. Mas ainda, de repente, tem alguém relutante aqui e diz assim para mim, Elias, mas eu esqueço das coisas, rapaz. Eu não consigo lembrar os textos bíblicos. Eu vou lá falar com a pessoa, eu sei que está na Bíblia, mas não sei onde está, não sei nada. Eu começo a dar minha mente dá um apagão. Eu não consigo lembrar de nada. Como é que eu vou fazer?
Porque eu quero fazer, mas eu chego lá e eu não sei onde está. Como é que faz daí? Deixa eu te ensinar também. Deixa eu te ensinar. Abre a tua Bíblia aí, ó. João capítulo 14, versinho 26. João 14, 26. Mateus, Lucas, João. Marcos, Lucas, João, né? João 14, versinho 20, 26. Amém? Conseguiu? Olha o que diz a Bíblia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e te fará o quê? Lembrar, amado. Gente, isso é bênção. De tudo que eu tenho te dito. Aonde está a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Agora o Espírito Santo, o Deus falou o seguinte: aquilo que você leu, aquilo que você estudou, o Espírito Santo te fará lembrar. Quem tem amnésia aqui? Eu tenho um pouco de amnésia, viu? Muitas vezes, eu não sei onde está. Eu sei que está lá na Bíblia, mas eu não lembro. E teve um dia, queridos, que eu passei apertado com isso. Eu estava distribuindo livros. E eu cheguei numa casa, a mulher falou assim: vocês são da igreja? Somos. Então entra aqui um pouquinho. E ela falou assim para mim: moço, eu não consigo dormir direito. Tem alguma passagem, alguma coisa bíblica assim, que para eu poder me amparar, para eu conseguir descansar, que eu não consigo dormir. Aí eu pensei assim, falei assim: olha, antes da senhora dormir, a senhora abre a tua Bíblia lá em Salmos capítulo 4, versinho 8. E aí, meninos, a hora que eu saí de lá, eu pensei: rapaz, o que está escrito lá? Verdade, eu não lembrava o que estava escrito lá. Mas na hora, assim, naquele surto de conhecimento, né, eu falei: essa daqui é a passagem. E eu não tinha Bíblia nenhuma na mão, não tinha nada, só falei para ela pegar lá e ler. Aí eu saí de lá preocupado, falei: nossa, será que eu dei a passagem certa para a mulher? Aí eu não vi a hora de acabar logo os livros da minha mão, que eu tinha que voltar para a igreja, pegar uma Bíblia e poder conferir o que eu tinha pego lá. Queridos, aquilo foi uma aflição para mim, porque eu falei: nossa, eu com nome de crente aqui, de igreja, e agora eu passei a passagem errada. Eu falei: isso aí não vale nada, isso aí não sabe nem onde estão os textos da Bíblia. Menino, cheguei em casa, sabe o que está escrito lá? Em paz me deito e logo pego, porque só o Senhor me faz repousar o seguro. Eu aliviei, falei: Espírito do Senhor, glória a Deus, Senhor, aleluia. Fiquei assim amparado, falei: graças a Deus. Mas quem me fez lembrar? O Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo. A Bíblia está me dizendo que Ele te fará lembrar. Mas Ele vai fazer você lembrar daquilo que você estudou, viu? Não vai lá para a prova do vestibular lá não e falar assim: Deus vai me dar as respostas lá e achar, é só ir falou, é A, B. Não vai assim que vai funcionar não. Você faz a tua parte, o Espírito Santo faz a dele. E a palavra diz que Ele vai fazer com que você lembre de tudo aquilo que o que está escrito pela palavra, pelo dedinho de Deus. Então, queridos, examinai as Escrituras, João 5,39, João 8,32. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, queridos. Se não examina, como é que você vai testemunhar? Como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar? Você tem que estudar, queridos. Se deleita no Senhor, se deleita no Senhor. Eu fico impressionado, queridos. Eu tenho 48 anos de idade. Aí você me pergunta: Elias, quantas vezes você leu esse livro aqui? Esse livro que você está falando que leva para o céu, quantas vezes você leu esse livro aí? Em 48 anos. Quantas vezes? Eu pergunto para a igreja: você quer ir para o céu, querido? A Bíblia fala assim: examine isso aqui, que você vai para o céu. Agora, quantas vezes você leu esse livro inteiro aqui? Quantas vezes você examinou? Examinar não é só ler, não. É examinar, é procurar entender, saber o que está escrito aqui. Quantas vezes? Será mesmo que você está querendo ir para o céu? Ou você está conformado com este mundo aqui? Pensa nisso, queridos. E hoje está tão simples, queridos. Você não precisa nem ler mais. Você põe em áudio. Fica ouvindo a palavra. Cid Moreira lá, o camarada fala com uma vozona grossa lá. Você ouve.
Mas não venha me dizer que não está escancarado o evangelho para nós. Não venha me dizer, porque está. O Espírito Santo vai descer, querido. Vai descer nessa igreja. E sabe quando é que é? É hoje. Amém? É hoje. Mas ele vai descer para aqueles que querem. Ué, aqueles que querem testemunhar, aqueles que querem ser úteis na obra de Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus nessa terra. É isso. Sabe, amados, essa não é uma mensagem dura, é uma mensagem atual. Nós queremos ver Cristo, mas não queremos fazer nem um pouquinho de esforço para que Ele volte. E como Ele irá voltar? Como Ele irá voltar? Sabe, amados, Cristo quer trabalhar em você e através de você. Ele quer que você seja uma bênção para os outros, mas o Espírito Santo quer ser uma bênção na sua vida também, para que você seja usado por Ele. Ele quer muito mais, queridos. João capítulo 16, no versinho 8, amados. Continua aí, agora passa um pouquinho para frente. 16, no versinho 8, fala que quando Ele vier, quando o Espírito Santo vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convenceremos o mundo, queridos. O Espírito de Deus, através de nós, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes nós ficamos decepcionados porque nós testemunhamos do amor de Deus para outras pessoas e as pessoas não aceitam, elas não querem. E você acha que o poder está em você, mas não está. Por quê? Porque quem convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo é quem? É o Consolador, é o Espírito Santo, é Ele que faz a obra. Para de achar que você tem poder, porque você não tem. O Espírito Santo age por teu intermédio, essa é a diferença. Você é o veículo e Ele é o condutor. É Ele que te move, queridos. É Ele que te move. É Ele que te move. Tudo isso é muito bom, queridos. É bom ou não é? É bom receber o poder do Espírito ou não é? É claro que é. Ué, sem Ele você não tem o propósito de estar aqui. Tem. Ele é que te move. Tudo isso é muito bom. É muito bom. Mas nós precisamos entender uma coisa. Existem duas condições para que você receba o poder do Espírito Santo na sua plenitude. Quer ver? Abra sua Bíblia mais uma vez. Lucas, no capítulo 11. Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 11 e no versinho 13. Lucas, capítulo 11, no versinho 13. Abra sua Bíblia, querido, abra sua Bíblia, abra sua Bíblia. Esse é o momento de deixar Deus falar com você e Ele quer que você examine as Escrituras. Lucas, no capítulo 11, no versinho 13. A Bíblia diz o seguinte, que há uma condição e você está a 2 passinhos para receber esse poder miraculoso do Senhor. E diz assim, 11:13. Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele vai fazer o quê? Ele dará para nós o Espírito Santo, àqueles que lhe... Queridos, o Espírito Santo está a 1 passo de nos possuir. Amém? É claro, mas eu preciso fazer o quê? Pedir. Difícil? Muito difícil? É difícil aí, irmão? O que você acha? Pedir é difícil? Não, queridos. Não. Pedir é muito fácil. É muito fácil. Eu aconselho esta igreja a não levantar um dia sequer da sua cama e não clamar a Deus, Senhor, dá essa bênção para mim do Espírito Santo. Quem é que o Senhor quer que eu abençoe no dia de hoje? Põe aí uma pessoa para me abençoar. Eu quero abençoar alguém hoje, Pai. Dê-me o poder do Espírito Santo. Eu não quero ser um mero cristão, uma pessoa que diz ser crente, que crê em Deus. Eu quero ser mais. Eu quero ser uma pessoa, uma fonte a jorrar. Eu quero ser bênção. Eu quero testemunhar. Eu quero que alguém, através da minha pessoa, ela veja Cristo. Eu quero isso na minha vida. Eu preciso disso. O primeiro ponto, querido, é pedir. Mas aí vem o segundo ponto. O segundo ponto está em Atos, capítulo 5, no versinho 32. Abre a tua Bíblia lá também, vá um pouquinho para frente. Atos, capítulo 5, no versinho
32. Atos 5, 32. É isso mesmo. Olha o que diz a Bíblia. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou a quem? Aos que lhe... Oh, querido, é óbvio. Se você pede a presença do Espírito Santo, se você clama pela presença do Espírito Santo, automaticamente você deve estar disposto o quê? A obedecer, querido. Seja lógico. Em Romanos capítulo 12, versinho 1 em diante, diz assim que nós temos que se apresentar a Deus com o nosso corpo, mas de uma forma racional. Ou seja, deve ser pensado, não é emoção, é razão. E aqui a Bíblia diz, quer o Espírito Santo? Quantos querem? Eu quero, Elias, eu quero. Mas você tem que estar disposto a obedecer à voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo está lá em Atos capítulo 1, versinho 8, que diz o quê? Vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Você quer mesmo o poder do Espírito Santo? Seja sincero. Porque se você quer, então você precisa ser uma testemunha do Senhor. Agora, aqueles que não querem, podem viver desse jeito aí mesmo. Porque eu quero dizer com tristeza para você. Tristeza. Deus não pode contar com você. Não pode contar com você. Decida hoje, queridos, clamar no poder do Espírito. Porque você ganha duplamente. Você ganha porque o Espírito Santo vai te abençoar. A Bíblia diz, ela dá uma série de razões para você ter o Espírito Santo. Vai ser seu consolador, vai ser seu professor, vai te guiar no caminho, ele vai te ajudar a fazer as coisas, ele vai te dar sabedoria para você realizar as tarefas do dia, ele vai te guiar em todos os sentidos. Todos os sentidos. Mas o maior propósito é você ser uma testemunha do Senhor. Esse é o maior propósito. Porque esse é o cumprimento. Enquanto esse evangelho do reino for pregado a todo mundo, a todas as nações, então não vai vir o fim. Se você quer ver Cristo voltar na sua geração, nesta geração, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. E quantas pessoas sinceras precisam ouvir o teu evangelho, o evangelho eterno, não é? Quantos da tua família? Quantas pessoas, né? Quantos dos teus vizinhos? Quantas pessoas Deus está enviando? Deus está enviando pessoas. Queridos, nós temos um alvo na igreja de Jardim da Luz. Um alvo. Nosso alvo lá é de 40 batismos esse ano. 40 batismos. Amém? Poxa. E sabe, queridos, às vezes eu converso com algumas pessoas, alguns obreiros, e eles falam assim, é 40 para o distrito, é? Eu falei, não, é só para a nossa igreja. É pouco. É pouco, nós somos 90 membros. 90 membros. O lema da associação esse ano é o quê? Cada um salvando? Cada um salvando um. Ué, se são 90, então os 90 vai dar o quê? 180. Então, 40 é pouco. É pouco. Sabe, queridos, nós não estamos sendo aqui muito audaciosos, não. Nós estamos crendo no poder do Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nós não podemos ter medo, queridos. A multiplicação vem. Em Mateus capítulo 7, conta a parábola da semente. E lá diz que aonde cai em boa terra, produz 30. Aonde cai em boa terra, pode produzir 60. Mas aonde cai numa terra muito fértil, produz 100. Qual terra você é? A semente do Senhor caiu na sua terra. Que terra você é? Porque a semente que não brota é cortado e jogado fora. É cortado e jogado fora. Ah, amado, por favor. Você tem dificuldade? Você não tem forças, é isso? Clame pelo poder do Espírito Santo. Ele vai dar todas as condições para você. E maravilhas vão acontecer, queridos. Maravilhas vão acontecer.
Graças a Deus, queridos, não sei quanto é o alvo dessa igreja, mas seja qual for o alvo, vocês vão alcançar, em nome de Jesus, sabia? Porque não é por vocês, entenda bem, não é por vocês. É pelo poder do Espírito Santo em vocês. Horas, Ele vai fazer a diferença. Mas aqui estão os passos, eu peço e estou disposto a obedecer. O que o Espírito Santo falou para mim? Você vai ser testemunha. E tem mais, eu que vou fazer você falar. E tem mais ainda, eu vou fazer você lembrar também. E eu vou enviar as pessoas para você. Sabe, nós vivemos num tempo, querido, que nós não estamos precisando nem de ir atrás das pessoas mais. As pessoas vêm na igreja. É verdade ou não é? Vem na igreja. Parece aí do nada aí. Esses dias chegou um rapaz, um senhor lá na igreja lá. Ele apareceu na porta lá, eu já saí correndo. Já abri os braços. Bem, aí eu tentei, abri o braço também. Eu dei um abraço nele, falei, pronto, irmão, achou o lugar? Ele falou, então, rapaz, vocês eram na igrejinha ali da frente, e eu queria ter ido naquela igreja lá. Só que fechou, não sei para onde foi. Aí eu falei, ali abriu uma, né? Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Eu falei, é aqui mesmo. Você achou? Achou o lugar? Deus está enviando as pessoas, queridos. Está enviando as pessoas. Pela graça de Deus, nós temos 6 batismos para a Semana Santa já. 6. Já batizamos 2. Então, pela graça de Deus, nós temos 32 ainda para alcançar esse ano. Mas já está bom. Já estamos chegando a 10 nos primeiros meses. Deus tem agido. A igreja entendeu, queridos, que eles são porta-vozes de Deus, são testemunhas de Deus, precisam se colocar à disposição de Deus. Seja pelo intermédio da música, seja pelo intermédio da pregação, seja pelo intermédio de ficar quieto, sabia? Tem o ministério de ficar quieto também. Empresta só o ouvido. Vai lá, tem gente que gosta de falar demais. Entendeu? Se você for falar junto com ela, você leva 2 horas na visita. Então você chega lá e fica quietinho. Deixa ela falar, ela conta história, conta história, conta história. Você, tá certo. É isso mesmo. Isso, beleza. Presta o ouvido. E ela já se sente bem, fala, nossa, foi tão bom essa visita. Você não falou nada. Queridos, as pessoas estão assim, estão ansiosas. Mas você precisa fazer a tua parte. Ele se coloque à disposição do Espírito Santo. Ele vai fazer toda a diferença em você e através de você. Agora, o ponto importante para identificar as pessoas que têm as características do Espírito Santo, claro, está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. A palavra de Deus diz que aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, esses camaradas possuem algo diferente. As pessoas vão ver em você a diferença, queridos. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã, amados, que esteja pensando, puxa vida, Elias, eu não tenho sido tudo isso, sabe? Olha, eu não tenho refletido tão bem assim o caráter do Senhor Jesus, mas eu quero. E hoje, se eu ouvir essa voz do Espírito Santo, eu não tenho nenhum pinguinho de dúvida. Eu disse para vocês que o Espírito Santo vai possuir vocês quando? Hoje. Depende de mim? Não. Depende só de você. Se você disser, Espírito, fala comigo, eu quero que o Senhor trabalhe por intermédio de mim. Ele vai fazer porque essa é a vontade dele. Essa é a vontade dele. E ali, cara, está escancarado, né, para nós, 5:22, e no versinho 23, né, diz o seguinte, olha, mas os frutos do Espírito é o quê? A pessoa que tem o Espírito Santo tem amor no coração, tem alegria, tem paz consigo mesmo, ele é paciente, ele é benigno, ele quer o bem das pessoas, ele tem bondade no coração, as pessoas veem isso, ele é acolhedor, ele tem a fidelidade com Deus, ele é fiel a Deus, e ele tem mansidão no coração. As pessoas falam, não, aquele lá não é estourado, não, aquele lá não é nervosão, não, aquele lá é gente calmo, aquele lá. Por quê? Porque ele tem a mansidão no coração. Contra essas coisas não há lei, queridos. Então, note isso. Se você não possui essas características, queridos, está faltando uma renovação de caráter, uma transformação, uma renovação diária, um amparo espiritual
através do poder do Espírito Santo. Precisa disso, querido. Policia a tua vida. Você quer ver Jesus voltar mesmo? Você quer ver Jesus voltar mesmo? Quer? Então, por favor, querido, introduza o Espírito Santo na tua vida, moço. Se você é raivoso, precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Se você não tem amor pelas pessoas, a lição da Escola Salvadinha tratou disso. Se você não tem amor, afinidade, eu diria empatia. O que é isso? É se colocar no lugar do outro, é tentar ajudar de qualquer forma. Se não tem amor, querido, não tem jeito. Você pode falar um monte para a pessoa. Eu costumo dizer para meus alunos de Bíblia, né, os que eu estou instruindo para dar estudos bíblicos, falo, querido, se a pessoa não for com a sua cara, nada do que você falar ela vai querer. Ela tem que ir com a sua cara. Entendeu? Agora nós é veludado pelo Espírito Santo. Todo mundo tem que ir com a nossa cara. É ou não é? É claro que é. Ora, se as pessoas não vão com a sua cara, é porque você tem problema. Você tem alguma coisa errada com você. O Espírito Santo não está agindo, não. É assim que funciona, queridos. O Espírito Santo quer fazer diferença. Ele quer aveludar. Se você tem a cara feia, ele quer transformar. Quer transformar. Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre, alegria no coração. Nem sempre nós estamos felizes, sabe? A vida apresenta muitas coisas ruins, é verdade. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que há algo melhor da parte dele do que esse mundo pode oferecer. E quando você pensa assim, querido, você é uma pessoa alegre. É uma pessoa alegre. Poderia dar vários testemunhos aqui para vocês, mas eu quero encerrar. Então nós temos, queridos, que deixar o Espírito Santo trabalhar através de nós. E eu diria o seguinte, nós, queridos, precisamos entender o chamado de Deus, e esse é o último texto que irei ler com vocês nesta manhã, de João 24, versinho 14. Nós precisamos entender esse chamado, esse compromisso de Deus. João, capítulo 24, e no versinho 14. A Bíblia apresenta para nós o convite de Deus, né? E esse é o fechamento, é a nossa maior alegria e a nossa maior participação também. 24, versinho 14. Olha o que diz a Bíblia, queridos. Olha que bênção é isso. De João, não falei, espera lá. João não vai, né? 24, né? Então tá. Queridos, a passagem que eu quero dizer para vocês aqui, ela diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Essa é a nossa participação. E eu quero fazer um desafio para você. Querido, eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e falasse assim para ela. Se você não pregar o evangelho, eu não vou ver Cristo voltar. Fala para ela aí do seu lado aí. Fala para ela, se você não pregar o evangelho, eu não vou ver Cristo voltar. Na minha geração. Fala para ela, e não é? Se ela não fizer, ela vai retardar o processo para você ver Jesus voltar. Diga a ela, se você não fizer isso, parece brincadeira, não é? Mas não é, queridos. Se cada um fizer a sua parte, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então, amados, nós precisamos dessa bênção na nossa vida. Para que eu veja Jesus voltar, você precisa trabalhar. Para que você veja Jesus voltar, eu preciso trabalhar. Porque se eu não faço e você não faz, você retarda a volta de Cristo e retarda o meu encontro com Ele. Percebeu? Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim. Se eu não fizer, eu dou o trabalho dobrado para o outro fazer. Mas nesta manhã, se você entendeu o propósito, você entendeu o chamado de Deus, entendeu o propósito de Deus para a tua vida, você de fato quer o poder do Espírito Santo. Então, amado, diz para você mesmo, Senhor, eu vou.
Eu quero ser uma testemunha do Senhor. Eu quero ser usado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero abreviar a sua volta. E, Senhor, eu quero ver Jesus voltar na minha geração. Se esse é o teu desejo, queridos, eu quero convidar você para cantar comigo o hino, o Santo Espírito. É o hino 44 do Inário Adventista, tá bom? O Santo Espírito. Cante com todo o seu entusiasmo, porque essa é a nossa alegria, esse é o nosso anseio, que o Espírito Santo venha com poder, mas para usar-nos, para levarmos a palavra do Senhor. Coloquemos em pé, irmãos. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Querido Deus e Pai, por favor, Senhor, venha a tua igreja reavivar. Pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Eu clamo aos céus nesta manhã para que, ao sairmos deste santo local, que o Senhor possa nos inundar com o teu Santo Espírito, Pai, com o intuito de sermos as tuas testemunhas, que nós possamos brilhar como Moisés brilhou quando desceu do monte, Senhor. Ó Deus, por favor, Senhor, que as pessoas possam enxergar em nós verdadeiros cristãos, pessoas tementes a Deus, pessoas de amor, pessoas que realmente se importam uns com os outros. Deus, por favor, Senhor, que por nosso intermédio muitas pessoas sejam levadas aos pés de Jesus, movidos pelo Espírito Santo. Ó Pai, por favor, Senhor, quebra esse coração duro dessa pessoa, desta igreja aqui, Senhor, que tem essa dificuldade, que não entendeu o propósito. Coloca nele um coração de carne, Senhor, um coração voltado para Deus, de forma que ele sinta a necessidade do chamado que Deus tem para cada um. Ó Pai, por favor, Senhor, usa-nos conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, Senhor. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti